atrapalha. Você sabe, se quiser ir pra algum lugar aí também, você conhece melhor que eu. Só se for ali, Falar, vamos lá. porque aqui o vento vai ficar com barulho. Você fala do quê? Fala de história. Eu tô registrando. Tá filmando. Tá filmando o show. Ai, meu Deus. Pode fechar. Ok. Diga. Fala isso. Pode falar? Pode falar. Bom, meu nome é Matheus Cripa, sou lá de Sorocaba. Não, aqui é outra coisa. Crucata. Aqui é Crucatá, um projeto de Ah. uns irmãos meus lá de Sorocaba, de percussão, tal, Manuel, Fabinho, todo mundo lá. Você é de Sorocaba. Sou de lá, criado E lá. como é que é o seu sobrenome? Matheus Cripa, é só uma coincidência. O Cripa é o que? É italiano? O que é? É, da parte da minha avó, é italiano. E aí acabou ficando esse nome aí. Tem os outros, mas esse aí é o que a galera mais me conhece, né? E eu vim pra cá, pra Campinas, em 2013. Fui estudar música na Unicamp. Tô lá, tô no final do curso. E agora tô estagiando aqui na Raul Pila, na escola municipal. Como é que surgiu essa oportunidade de estágio? Tem a professora Adriano, né? Lá do curso de licenciatura, que comentou que o Elias tinha um trabalho legal aqui na escola, fazia um trabalho com música. E eu resolvi vir conhecer, gostei muito do ambiente da escola. Lá tem esse modelo de escola parque, né? Alberto? Escola integral. Isso. Escola No ampla. passado ela já tinha sido escola Sim. integral. É uma escola ampla, bastante espaço para molecada se expressar, né? Então, mas o conceito de escola parque não significa necessariamente, como as pessoas pensam aqui em Campinas, um amplo espaço como o parquinho. Não. É um conceito de um educador importante na história, vai fazer uns 100 anos, né, que ele começou a introduzir isso. É um conceito que ele trouxe do mestrado dele em educação na Universidade de Nova York, a Columbia, onde ele foi aluno do Dewey. Então ele trouxe esse conceito da educação integral dos Estados Unidos nos anos 20. E ele criou então esse conceito de escola parque e escola classe. A escola classe seria onde os alunos têm as matérias tradicionais teóricas. Regular. E a parque, onde eles teriam artes, onde eles teriam artesanato, onde eles teriam outro tipo de educação complementar. Então isso foi implantado na Bahia, depois no Rio de Janeiro, em Brasília. E isso é a base do que depois o Darcy Ribeiro, que era fã do Anísio Teixeira, que é esse educador que eu estou falando, né? O Darcy Ribeiro pega esse conceito do Anísio Teixeira, nos livros do Anísio Teixeira, dos anos 50, e vai aplicar isso no CIEPS nos anos 80, que era a educação integral pública, no caso estadual. Bem, a gente agora tem um Plano Nacional de Educação que prevê que em 10 anos metade das escolas públicas tem que ser integrais. No caso de Campinas, antes mesmo da aprovação do plano, já tinha formatado esse currículo, que é a continuidade e o aperfeiçoamento de toda essa trajetória de mais de 100 anos de escola integral, onde a música é tão importante quanto matemática, quanto português, quanto história. Aqui a gente está nesse currículo, entendeu? Então o que há de diferente aqui não é tanto o espaço, porque o espaço, quando eu cheguei há 17 anos atrás aqui, ele estava todo sucateado, o espaço era o mesmo, mas a escola era fragmentada, eram 4 períodos, ao invés de ser um só, né, como é agora, eram 4 períodos. Então as matérias não dialogavam umas com as outras, e do jeito que está, é isso. A gente tem um currículo integrado, sem hierarquia de componentes curriculares, o que quer dizer que artes é tão importante quanto matemática. Agora isso é um problema, porque tem muita gente que acha que é errado, né? Hoje a gente está começando uma semana, que é a Semana Cultural, diferente. E a gente vê que tudo está misturado, né? Todos os componentes estão dialogando entre si por meio dos projetos. Certo? Agora mesmo você estava lá
Lá na quadra da professora de educação Não física. comeram? Ela morre de ciúme, mas a gente pede emprestado e ela também é generosa. Ela empresta. Ele é de música. Ele é de... Porque aqui tudo está dialogando com tudo, inclusive educação artística com artes e com história. Sempre, né? Eu acho muito importante essa interdisciplinaridade e a música na escola, principalmente aqui, né? Os alunos que estão aqui na Raul Pila, dos lugares da onde eles vêm aqui, das geralmente periferias aqui da favela apelidada de Buraco do Sapo, mas especificamente a gente fala assim, a Rua 3, Sim. seria o Buraco do Sapo, ou o Novo Flamboyant, que são Exatamente. essas ruas mais perto aqui da escola. Eu acho interessante a música poder proporcionar novas experiências para esses alunos que estão aqui. Você está trabalhando junto com o Elias? Isso, estou trabalhando Aí, junto no com caso, eles. são os pequenininhos, né? São. Como é que está sendo a sua Molecadinha experiência? Ali do primeiro ao terceiro Do ano. primeiro ao né? terceiro? Isso. Como é que é a experiência que você está tendo? A criançada é muito bacana, né? Apesar das dificuldades assim que a gente vê no dia a dia da molecada, é mó alto astral, assim. Você acha que eles são alegres? Pra caramba. Gostam de música? Sim, tá sempre tem um ou outro que é mais difícil de trazer, né, para dentro da atividade e tal. Isso é normal, sempre foi assim. Mas no geral, eu acho muito bacana assim a música dentro da sala de aula poder proporcionar vivências para os alunos, né, de coisas. O Elias essa semana que passou, ele contou um pouco da história do Vila Lobos, aí colocou o Trenzinho Caipira para a criançada ouvir, e eles ficam assim encantados, né, por ouvir a orquestra, muitos pela primeira vez, né. Eles até tiveram um tempo atrás, eles foram num teatro Municipal Castro Mendes, eu acho que para ouvir a sinfônica. Isso. Então eu acho muito importante essas vivências. Quanto mais a criançada poder ter contato com coisas diferentes, como você falou que nas aulas de história você traz as músicas a música da África, Moçambique, Angola. Eu acho isso mais bonito e rico assim. Tem sido válido para sua experiência de estudante de música? Com certeza, porque é essa criançada que vai crescer e se não virar musicista ou artista, é público, né? Porque faz parte da nossa cultura. Né? Exatamente. A música é essencial para a alma. Estava falando com você que ouvir as músicas africanas de Moçambique em língua xangana, por exemplo, embora eu não entenda nenhuma palavra, toca o espírito, porque são as raízes culturais do Brasil, independente da pessoa ter ou não uma descendência afro. Porque não é a questão só do nosso corpo, da nossa herança genética, é a questão da nossa herança cultural. Então a África está muito entranhada na maneira de ser brasileiro. Então, embora eu não consiga entender aquelas palavras, aquilo toca no meu coração, me faz chorar. E eu consigo entender de uma maneira que é inexplicável o que o artista está querendo dizer, Sim. mesmo sem entender o significado das palavras, mas eu consigo entender a expressão artística, né? Então a importância da África e da música, isso eu não sou músico, eu sou professor de história, mas o próprio conteúdo das disciplinas, né? E especificamente de história, tem muito música, né? O próprio livro trabalha. E quando a gente traz o vídeo, o YouTube, eles têm contato com a África que eles não conhecem, né? A África dos artistas, a África das grandes cidades, a África que deixou de ter contato cotidiano conosco, porque não ficou parada no tempo lá na escravidão do século XIX, não. A Sim. África continua, mas aí ela continua numa trajetória paralela, isso é que é legal. Agora, por causa da internet, a gente está tendo essa oportunidade de nos reconectar
porque eles também são falantes do português. E eles têm uma riqueza que o Brasil já perdeu, porque eles têm povos originários que ainda falam as línguas originárias. Nós temos os nossos povos originários, mas eles são minoritários, então não tem a mesma proporção que tem em Moçambique, por exemplo. Moçambique tem a presença forte das línguas africanas, e se eu fosse um linguista, eu estaria já investigando que palavras foram essas de idiomas de Moçambique que entraram no vocabulário do português falado no Brasil. E por que será? Qual é a relação que aquele grupo, aquele folguedo Moçambique, né, que tem congadas e moçambiques, qual a relação que Moçambique tem com Moçambique? Porque o Brasil recebeu muitos imigrados à força de Moçambique, mais de Angola do que Moçambique, mas Moçambique está presente, inclusive aqui em Campinas. É isso que me interessa saber, ou deixar a porta aberta para quem alguém possa fazer isso por mim. Você falou que tem um colega que está estudando... Isso, o Otis, um colega moçambicano que está ali na Unicamp, inclusive ele está... A pesquisa de iniciação científica dele, que eu acredito que ele não tenha começado, mas é em cima disso mesmo. Em Minas Gerais, ali, a região de Minas tem forte essa tradição do congado. E dos moçambiques. Mas aqui em Campinas também 100 anos atrás era muito forte. Só que essa tradição quase que desapareceu aqui, mas ela ainda persiste, escondida, perseguida, mas ela ainda persiste. E uma das tarefas nossas é resgatar isso, né? Porque não há motivos da gente se envergonhar das nossas raízes, ou fazer novas leituras dessas tradições através de novos autores, jovens autores que dialogam com a tradição cultural mais antiga, como você falou, Villa-Lobos. Villa-Lobos fazia isso. Ele saiu pelo Brasil numa viagem etnomusical. Então, parte do que depois vai se tornar a obra erudita dele era uma leitura que ele fazia do folclore. Sim. Esse paralelo do Brasil com a África, assim, para mim, porque eu trabalho com samba, né? Sempre trabalhei com isso e ficou muito claro para mim, assim, quando eu tive a oportunidade de ir a Salvador e ir para Havana, em Cuba, e ter o contato com os músicos e com a cultura do local, e a semelhança entre uma capital e outra, assim, a Havana lá e Salvador aqui é incrível, é impressionante. Eu acho que tem também essa semelhança cultural a salsa, o merengue e o samba. É a África, né? A África é a mãe desses ritmos todos. Então a gente precisa reconectar com a África atual, a África dos artistas. Eu espero que lá em Moçambique possam... Olha aqui, Moçambique, manda um recado para Moçambique. Espero que eu possa estar aí, né? Ele quer ir breve. Eu também acho que é legal ele trazer artistas daí para cá, para se apresentarem em Campinas. Esse intercâmbio aí. Fazer o intercâmbio cultural. Podia aproveitar esse gancho da Unicamp também, né? Tem bastante gente, cada vez mais. Convidar o seu colega moçambicano para vir aqui na escola. Sem dúvida, sem dúvida. Transmita esse convite para ele. E aí, Otis, eu vou fazer um convite pessoal, inclusive, para a gente fazer aproveitar essas mostras culturais que tem aqui no Raul Pila, né? E fazer um som aqui, mostrar um pouco da cultura lá, trazer para a molecada daqui, que é muito importante. Ok, obrigado.